Shabbat Shalom, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos aqui no nosso programa, na sequência do nosso programa Boi Kalá. Essa é a Luana, eu sou o Marco Rodrigues da Yeshivat Shuvo Português e vamos falar sobre a nossa paraxá da semana. Lembrando sempre dos nossos anúncios, primeiro que nossa conferência, um chamado remanescente na Espanha, em Madrid, está chegando, 12 e 13 de maio. Contamos com todos vocês aqui da Europa, aqui de Portugal como nós, que estejam lá conosco, até do Brasil, quem sabe, né, Luana? Podem vir todos, estão mais do que convidados, muitos líderes de todos os lugares da América Latina, da Espanha, dos Estados Unidos, estarão lá conosco. E o nosso rabino, pela primeira vez visitando a Espanha, que é a Península Ibérica, Espanha e Portugal, o Rabino Shapira. Também, lembrando que as inscrições para Yeshivat Shuvo Português continuam abertas. Estamos esperando, temos recebido muitas inscrições. Estamos esperando a sua também para aprender um pouquinho sobre os fundamentos, nesse primeiro ano, os fundamentos da nossa fé, né? O início de tudo. O que é o judaísmo messiânico, né? Como ela se relaciona com a nossa fé de origem cristã, aqueles que vêm de uma origem cristã, o que significa enxergar em cada detalhe da Brit Hadashah, do Novo Testamento, um livro estritamente judaico. Sim. Né? E hebraico também. E hebraico, exatamente. E vamos também, no final de tudo, falar um pouquinho sobre os nossos recursos que estão disponíveis lá no nosso site, pt.chuvu.tv/loja, tanto o Sidur Havat Olam, quanto as Boas Novas segundo a Covid-19, quanto o Remanescente Rebeca, todos estão lá disponíveis para vocês, tá bom? O assunto de hoje, inclusive, está no livro do Bessorá. Isso. As Boas Novas segundo a Covid-19, tem um pouquinho falando sobre o que nós vamos falar hoje da Paraxá. Exatamente. Bem, então falando já sobre a Paraxá, nós estamos na 21ª Paraxá. Já estamos já no ciclo de 54 Parashiot, já indo para o meio quase. Né? A Paraxá Kitzá, né? Kitzá, que significa ali das primeiras palavras, né? Quando vocês estiverem contando, vamos dizer assim, que começa lá falando justamente sobre o censo e sobre o imposto do meio shekel, né? Do imposto do templo, né? Sobre o recenseamento do povo, vamos dizer assim. E também, esse é um dos Shabbatot, nós estamos em um dos Shabbatot que é considerado um Shabbat, um dos Shabbatot especial, um Shabbat especial, é chamado Shabbat Pará, porque na sequência da leitura da Paraxá da semana é lida sobre a figura da vaca vermelha, né? Porque muito tem sido falado aí sobre a vaca vermelha, essas notícias, o Instituto do Templo está tentando fazer a vaca vermelha, procurando essa vaca vermelha, mas é nesse Shabat que nós falamos um pouquinho sobre a vaca vermelha. Agora, muito interessante que a gente pode fazer muitas conexões. É até um pouquinho repetitivo que a gente fala, essa paraxá tem muita coisa, mas realmente essa paraxá, olha, principalmente... A palavra de Deus é muito rica, não é? Então... Principalmente essa paraxá, porque ela faz muitas conexões com o Mashiach. A gente procura o Mashiach em cada lugar na Paraxá, né? Mas essa, em compensação, ela tem muitos temas. Ela é muito abrangente, né? Eu vou falar um pouquinho dos temas que tem nessa Paraxá. Acho que a gente pode discutir de alguns temas específicos, até para a gente não se estender. A gente queria se estender aqui, ficar a noite toda aqui com vocês. Mas realmente, a gente selecionou aqui alguns temas para a gente estar discutindo com vocês, né? E se você tiver dúvida, vai aparecer sempre aqui embaixo. Pode mandar e-mail para a gente, nós estamos disponíveis lá no português@chuvu.tv. Ou a Luana, vamos estar respondendo seu e-mail, tá? Então essa paraxá, Luana, ela começa justamente, como eu falei, sobre o recenseamento. E no recenseamento, fala ali sobre os jovens que poderiam se alistar no exército, quase que um alistamento militar, né? Eu que fui militar e trabalhei nessa parte do alistamento, a gente sabe muito bem disso. Chega lá todo mundo preocupado, eu vou servir, não vou servir, eu quero, não quero. Mas ali Deus estava instituindo o quê? Estava instituindo nesse alistamento um imposto, na verdade, estava um pagamento específico, que todos acima de 20 anos teriam que pagar o equivalente a meio shekel. Shekel que na verdade era uma medida de peso, né? Um shekel de prata, né? E muito interessante que esse meio shekel a gente vê falando lá em Mateus 17, justamente quando os cobradores de impostos do templo vieram até
Yeshua, né? Até Pedro, quando Yeshua estava entrando lá em Cafarnaum, lá falando justamente sobre... E o seu mestre não paga o imposto do templo? E tem até aquela pergunta profunda que a gente precisa analisar com muita calma, e eu acho que não é o tempo adequado para a gente fazer isso, porque é uma pergunta muito profunda. E Yeshua pergunta para Pedro, a quem que nós devemos esse imposto, né? Os reis da terra, quando cobram esse imposto, eles cobram de quem? Dos filhos ou cobram dos estrangeiros, dos outros povos? Ele está falando justamente ali sobre a sujeição, ele não está falando sobre não cumprir o que estava prescrito na lei, né? O que muita gente coloca aí, como eu vi alguns estudos aí de acadêmicos na parte evangélica de uma maneira geral, falando não, Yeshua estava falando ali que aboliu o imposto do meio shekel. Então, a partir desse momento, não precisava dar mais o meio shekel, para não escandalizar. Não, gente, para não escandalizar justamente é isso. É justamente o cumprir a lei de Moisés. Apesar de que nós estamos falando de quem? Estamos falando de Yeshua. Como Yeshua ia pagar aquele que vai se assentar no templo como rei, ele ia querer pagar um imposto, mas ele como filho obediente e diferente, vamos falar muito sobre o filho obediente hoje, ele cumpriu, ele foi lá, falou, Pedro, vai lá e pesca o peixe. Dentro da boca do peixe tem um estáter, né? O estáter até que era uma medida dentre as várias... eu que gosto muito dessa parte de numismática, né? Que é justamente o estudo das moedas e tudo mais. Existiam vários tipos de moedas circulando naquela época. Tinha a moeda imperial, que era a moeda de Roma, quando fala ali do denário, né? Que é o salário de um dia. O equivalente, que era uma moeda provincial, que era utilizada desde a invasão grega, que é justamente o dracma, né? Então tinha de dracma, que era equivalente ao meio shekel, e 4 dracmas, que era o tetradracma ou stater, que equivalia a um shekel, né? E muito interessante que os sábios até fazem uma analogia desse meio shekel. Ele faz uma analogia do meio shekel dizendo que por que meio shekel? Não poderia ser um shekel? Um shekel para cada um? Porque ninguém no povo de Israel está completo sem o seu companheiro. Ninguém no povo de Israel está completo se não tiver o seu irmão. Se estiver sozinho. Nós não somos completos, nós que viemos das nações, não somos completos se não tiver Israel, se não tiver o povo judeu ao nosso lado. Então, é justamente por essas e outras razões que é o meio shekel, esse meio peso. Meia medida do peso, que era o peso... Nós somos metade, não somos inteiros. Exatamente. É igual o casamento, né? Exatamente. Quando os dois se unem, viram uma só carne, é a mesma coisa. Exatamente isso. Interessante. E terminando aí, para falar um pouquinho do meio shekel, é justamente isso. O meio shekel, que era a medida padrão do santuário, né? Que muitas vezes tem falando, era justamente o shekel. Que hoje é a moeda de Israel, por incrível que pareça. Hoje é uma atração turística aí a Israel e voltar com uma moeda de meio shekel. A moeda de meio tem uma moeda de meio shekel, né? Agora, essa paraxá, como eu falei, tem muita riqueza, né? Ela cobre desde o meio shekel, como ela cobre, em seguida continua falando sobre o óleo da unção, fala sobre o incenso. Inclusive, nós estávamos discutindo essa semana justamente sobre a questão do óleo, né? Aquela questão de vamos ungir a casa toda com óleo? Não, tem questões específicas sobre o óleo da unção. Sim, não é para sair ungindo toda e qualquer coisa, não é? Eu até me enrolei aqui. E nem a composição do óleo poderia ser imitada, né? E, na verdade, nós não imitamos hoje, muitas vezes pegamos, mas tem muitas aplicações, inclusive, sobre o azeite, né? O uso do azeite como um remédio, o uso do azeite como imagina só, naquela época não existia shampoo, não existia condicionador. Então, às vezes você ficava no deserto com aquele cabelo sujo. Qual era a forma de você até tratar, né, se sentir? Era ungir os seus cabelos com azeite, né? Exatamente. E era azeite de oliva, né? Era óleo da oliva. Essa paraxá também fala sobre o incenso, qual eram as prescrições sobre o incenso. Fala sobre os arquitetos, os artífices que foram separados para fazer a construção de todos aqueles itens que vem lá desde a Paraxá Mishpatim, se não me engano. Já vem falando de todos os itens e fomos falando nas últimas Parashiot
sobre os itens, como foram construídos, o altar, a arca e as cortinas do santuário. Então essa incumbência caiu justamente sobre Bezalel, né? E sobre a Oliabe, né? Que são justamente os dois que se juntaram para fazer, inclusive as escrituras, a gente fala muito de Bezalel, que era um artífice que sabia trabalhar o metal muito facilmente, mas a Oliabe tem um trecho muito específico que eu acho muito interessante, que fala sobre as habilidades de bordar de a Oliabe. Então, nós tínhamos uma pessoa que era especialista ali, que Deus encheu da capacidade, encheu do espírito, e na verdade nada ali foi feito meramente por sabedoria humana. Ele foi preenchido justamente com o espírito de sabedoria do Eterno, para que fosse feito da forma que foi prescrita para Moisés, né? Que Moisés prescreveu. E vamos chegar um pouquinho sobre o tema, que eu queria até discutir com você, mas fala sobre o Shabat. Fala sobre o Shabat. E essa paraxá tal. Não só sobre o Shabat, tem vários mandamentos interessantes. Exatamente, mas essa paraxá especificamente fala sobre o quê? Até uma oração, uma canção que fizemos agora há pouco aqui no Boicalá, o Veshamru. Veshamru, Bnei Israel, justamente está ali, não é tirado de algum outro lugar, está aqui em Êxodo 38, em Êxodo 35, fala justamente sobre o Veshamru, fala sobre o Shabat, né? Sobre a importância de se guardar o Shabat, sobre a ordenança do Eterno. Na verdade, alguns comentaristas dizem, que eu achei bem interessante, que na verdade precisou colocar, porque todos já tinham esse mandamento já do Shabat, ele já tinha sido dado, mas por que ele colocou aqui, não é? É porque eles estavam na época, né, de construir o tabernáculo, todo aquele processo de construir o tabernáculo, eles estavam muito animados, o povo estava bem animado para construir esse tabernáculo e eles não queriam parar de trabalhar. E ele faz essa lembrança, olha só, eu sei que vocês estão animados e deveriam estar animados com o Shabat, mas vocês também precisam descansar. Verdade. Mesmo que seja algo importante, mesmo que seja, né, a construção do próprio tabernáculo, vocês não podem se esquecer do Shabat. O Shabat ainda é válido mesmo nessas circunstâncias. Verdade. Né? Então é interessante, eu acho bem interessante. E só para corrigir, o Veshamru está lá em Êxodo 31, 16, 17, se eu não me engano. Você se pegar no hebraico, você vai ver, tá lá. É o Veshamru que a gente canta tantas vezes em tantos ritmos diferentes, né? É quase que um convite, assim como todo o serviço do Boicalá, um convite para contemplarmos esse dia de descanso, porque se for para cumprir a vontade do Eterno, como era a construção do tabernáculo, era para ser todo dia, né? Nós queríamos fazer o tempo todo, mas na verdade ele determinou entre uma das grandes preciosidades que nós temos desde do primeiro dia, do sétimo dia da criação, né? Que é contemplar a criação. É verdade. Tá? E nós temos aí também nessa paraxá, e aí eu acho que é o ponto principal da nossa discussão, né? E depois a gente pode falar até um pouquinho mais sobre o que tem, só para vocês verem a quantidade de temas importantes nessa paraxá, é justamente sobre o bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro que é considerado o maior pecado do povo de Israel, né? Muitos sábios e muitos comentaristas falam sobre nós estarmos retificando, nós estarmos fazendo uma correção, um tikkun, uma reparação deste pecado do bezerro de ouro até hoje. E é muito interessante nós falarmos sobre o bezerro, né? Sobre o que seria o bezerro, quando fala que pegaram, né, o ouro para fazer o bezerro, e o bezerro não é necessariamente pegaram e fizeram um ídolo assim, à torta e à direita, chegaram e pegaram, vamos tirar aqui na sorte, vamos fazer um bezerro, podia ser um cavalo, podia ser qualquer animal. Antes de você falar, eu queria falar uma coisa interessante. Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. Eu estava lendo uns comentaristas falando a respeito dessa, por que sai um bezerro, né? E na verdade me parece que eles queriam fazer, eles já sabiam a questão da arca, que teriam 2 querubins e que o Eterno falaria com Moisés através, ali no meio desses 2 querubins, e por isso que ele fala, façam deuses, né, para nós, eles falam no plural.
é porque eles estavam querendo que fizessem esses 2 querubins. É como se eles quisessem antecipar a criação, né, do tabernáculo, porque Moisés estava demorando muito, eles não sabiam o que tinha acontecido, então eles estavam querendo começar, eles queriam começar por ali, alguém para substituir Moisés, vamos dizer assim, né? E, como sabemos, os querubins, eles têm 4 faces. Sim. E eles optaram, não pelas outras, mas optaram pela face do bezerro, né? E aí, de repente, pode ser até alguma coisa que você vai falar, não sei, porque eu tenho uma desconfiança, mas eles diziam que, se eu não me engano, acho que nas carruagens tinha um desenho de um bezerro ou de um boi, alguma coisa assim. Mas eu acho que isso tem algo muito mais específico. Então, eu não sei se é o que você quer falar. Não, mas essa parte é muito interessante. O que eu queria falar é justamente sobre a letra que era representava sobre o nome de Elohim, né? Quando fala Elohim, começa com Aleph. Né? E justamente Aleph é considerada a letra do nome de Deus, né? A letra que representa Deus. Né? E o Aleph no proto-hebraico, né? Nas línguas que existiam naquela época, no escrito, ela era um bezerro, era um boi. Então, justamente, olha que interessante. Eles estavam buscando, o quê? Inclusive falam isso, né? Que eles estavam adorando, e eles fariam uma festa para Adonai. Eles não falam que vamos fazer uma festa para o Deus Boi. Não, é uma festa para Adonai. Então eles acreditavam que aquela representação do boi era a representação de Adonai. Como eu falei, que como eles achavam que eles iam fazer, é como se aquilo fosse substituir Moisés, porque o Eterno estaria ali. Então o bezerro, quando saiu o bezerro, eles botaram o nome do próprio Eterno ali, né? Adonai, chamaram de Adonai. Eles não estavam chamando de algum outro Deus, é o Deus do sol, o Deus dos animais, ou o Deus... Não. E eles poderiam fazer isso até por causa da cultura que eles vieram, da cultura egípcia, né? Eles poderiam fazer isso, não, esse é o Deus do tempo. Botar um nome para esse Deus. Não, mas eles botaram o mesmo nome. E isso tem uma lição muito importante para nós, porque hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado, porque nós pegamos coisas sagradas, coisas do Eterno, coisas que o Eterno previu, e nós colocamos o mesmo nome, né, para representar uma coisa que não tem nada a ver com o Eterno. Isso confunde as pessoas acabam fazendo e cometendo pecados, como foi o caso do povo. Muitos ali foram induzidos. Ali temos que entender que, junto com os israelitas, a Bíblia diz que foram em torno de 600 mil homens israelitas, fora as crianças e as mulheres, que foram, que saíram do Egito, e milhões de pessoas, de povos, muitas pessoas dos povos que se converteram, que quiseram, que aceitaram o Deus de Israel e vieram juntos. Então tinha muita gente, muita gente. E essas pessoas das nações foram elas que induziram o povo de Israel a fazer esse bezerro, não é? Então, por conta da sua cultura e das suas coisas, e eles viveram lá muito tempo, então eles estavam habituados com essas coisas, não é? E uma coisa interessante até, em homenagem até ao Dia da Mulher, que foi no último dia 8 de março, né? Fala que justamente o ouro, né, que foi tomado, foi tirado para fazer esse levantamento, né, arrecadar, vão e peguem ouro e tudo mais. Não foi um ouro que as mulheres e as crianças não queriam dar o ouro, os homens roubaram, tomaram quase que à força esse ouro das suas mulheres e esposas, porque as mulheres e esposas tinham certeza ali, tinham convicção de que estavam fazendo coisa errada e que quem era, na verdade, o Eterno, né? Que o Eterno é o invisível, que não era a idolatria, não era para fazer uma imagem, né? E eu acho muito interessante que o Rebbe de Lubavitch fala justamente sobre isso, né? Sobre os homens se conspiraram ali para roubar das mulheres. Não digo roubar, né? Mas tirar delas, das mulheres. Né? Eu acho que, como sempre, né? Inclusive nós temos muito forte aqui na história, né? do criptojudaísmo, dos cristãos novos, da Inquisição, a quantidade de mulheres, né, que foram realmente valentes e perpetuaram
os costumes e lutaram Aqui em pelos Portugal costumes. foi isso que aconteceu, foram as mulheres que perpetuaram os costumes. Interessante isso, porque normalmente são os homens que ensinam, não é? Mas aqui em Portugal, até porque os homens trabalhavam fora Sim. muitos viajavam, eram homens de negócios, e as mulheres é que ficavam tomando conta e fazendo as reuniões em casa, escondidas. Inclusive eram conhecidas no meio como as sacerdotisas, né? Isso que eu acho que é muito interessante, porque essas tradições eram as mulheres que faziam as tradições escondidas de forma oculta, né? Mas voltando ao bezerro de ouro, Luana, eu acho que é importante da gente falar do bezerro de ouro, inclusive o Rabino Shapira fala muito sobre isso no As Boas Novas segundo a Covid-19, sobre a relação entre os novos bezerros de ouro que nós temos construídos ao longo dos tempos. E a gente tem falado muito sobre o bezerro de ouro, né? E quantas vezes nós substituímos, e até a própria forma de nós tratarmos o Yeshua como reconhecer a judaicidade de Yeshua e não cair na mesmice de falar, não, é o romano, era aquele que aboliu a lei, de que seguiu a forma... É porque eu tô entendendo, você tá falando mais ou menos é o que o Rabino Shapiro fala, né, que hoje em dia, né, o que aconteceu, e as pessoas às vezes interpretam mal quando ele fala isso. Eu vou tentar explicar um pouquinho. Exatamente, é um pouquinho complexo, as pessoas até leem e param, né? É porque normalmente o Rabino Shapiro ele sempre fala que nos últimos 2000 anos o cristianismo criou um novo bezerro de ouro. E na verdade é exatamente isso. É como aconteceu lá atrás no bezerro de ouro, em que o bezerro de ouro tinha o nome do Eterno. Nós temos hoje Yeshua foi substituído por uma outra pessoa com o mesmo nome de Yeshua, né? Jesus e Yeshua, tanto faz, tá? Não tem problema nenhum em falar o nome de Jesus. Não é questão do nome, tá? nós estamos falando da questão comportamental. O Jesus judeu não é mais Jesus, é um Jesus romano. Então, esse Jesus romano, ele sim é como um bezerro de ouro. Por quê? Porque ele é um ídolo, ele é diferente, ele tem uma imagem, ele foi instituído, né? Como uma pessoa desobediente ao Eterno, uma pessoa que aboliu a lei, uma pessoa completamente diferente daquele Mashiach, daquele Messias que Israel esperava. Né? Então é por isso que os judeus hoje não aceitam esse Messias deturpado, né? Esse bezerro. A gente chama de clipar, né? Que é uma casca, ou seja, o que nós temos que fazer é justamente quebrar essa casca, tirar Yeshua que está ali preso nessa clipá e tirar essa centelha de santidade, o Yeshua verdadeiro e autêntico que está lá. Né? É isso que nós temos que fazer. É mais ou menos quando Moisés, quando ele descobriu sobre o pecado do bezerro de ouro, o que ele fez? Ele queimou o bezerro de ouro e ele deu para todo mundo beber, né? Daquela água. E tem um fato muito interessante de Rashi, que ele faz uma analogia. Por que será que mandou beber a água? Né? Tem um assim interessante. Na verdade, houveram 3 coisas, né, que eles fizeram com esse bezerro de ouro. Foram 3 mortes, 3 tipos de morte que aconteceram ali. Existia a morte pela espada, né? Deus mandou matar, Moisés mandou cada um pegar o seu irmão, vizinho, enfim, que vieram os levitas e foi a única tribo que se levantou, até por isso que a tribo de Levi tem essa preferência do serviço, né? Recebeu o sacerdócio por causa disso, das heranças e tudo mais. Então, eles mataram a espada, e quem eles mataram a espada? São 3 tipos de pessoas. São as pessoas que tiveram testemunhas que viram que eles estavam participando desse pecado, desses sacrifícios. Então, pessoas que viram e os advertiram. Então, essas pessoas que foram testemunhadas e advertidas, elas foram mortas pela espada, ok? Certo. Tem um segundo tipo de morte, que foi a morte pela praga, que foi uma morte feita por Deus. Essas são as pessoas que também foram testemunhadas, ou seja, tiveram testemunhas que comprovaram que aquelas pessoas estavam nesse pecado, e só que elas não foram advertidas. Ninguém foi lá e falou, olha, você está fazendo isso errado, não é? Então essas pessoas foram vistas,
nesse pecado, mas não foram advertidas. Então essas pessoas morreram através de uma praga. E o terceiro caso, é interessante que esses dois tipos, eles foram feitos com o povo todo, tá? Esse tipo de morte não foi exclusivo dos israelitas, esse tipo de morte foi para o povo todo. Okay? Os israelitas e quem estava junto, né? Todo mundo, quem estivesse lá. Porque muitas pessoas pensam que só tinha israelita ali, não, né? Não, só todos, tinha hebreus. Do povo, não, tinha multidão mista, tinha um Erev Rav, que nem o Rabino fala ali no... Mas a questão da bebida, por que Moisés mandou beber a clipá do bezerro, mandou beber o pó do bezerro? Nós temos ali esse caso. Esse caso da bebida não foi dada para o povo todo. Certo. Essa foi exclusiva para os israelitas, somente para os filhos de Israel. E tem uma analogia de Rashi que explica por que, né, que foi feito disso. Mas antes de entrar nessa analogia, eu queria falar sobre essa questão da morte, né? Essa era para aquelas pessoas que ninguém viu, certo. Sabe? Olha, eu não vi essa pessoa cometendo esse ato, então ninguém também advertiu, porque ela não foi vista cometendo este pecado, ok? E aí usa essa bebida, né? E a analogia que Rashi faz é sobre um rei que ia casar com a sua noiva, só que essa noiva, ela tinha as suas servas, e essas suas servas, elas estavam praticando imoralidades. E a noiva desse rei, ela ficou com uma má reputação, né? Porque ela estava, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, é mais ou menos assim. Então ela estava ali com essa má reputação. E o que acontece? Veio o pajem, né? E pegou o contrato de casamento, ele conta e falou, olha, se o rei vier tentando matar você, eu vou dizer que você ainda não era esposa dele. Rasguei o contrato de casamento, né, ketubá, e pronto. E o rei chegou e foi investigar a situação e descobriu que a noiva estava pura ainda, né, que somente as servas tinham cometido aquele pecado. Então ele falou, eu vou casar novamente. Só que o que aconteceu? O que aconteceu é que o pajem falou para o rei, olha, mas você não tem contrato de casamento, precisa fazer um novo contrato de casamento. E então o rei falou, olha, mas foi você que rasgou, a culpa foi sua, então você vai lá e compra um novo papel, traz aqui para mim que eu vou escrever com a minha própria letra esse contrato de casamento. E, enfim, e aí ele fez toda a situação. Eu não me lembro se tem mais alguma coisinha no final, mas a respeito dessa analogia, mas o ponto-chave nós já temos aqui, que é o seguinte, como que o rei investiu, primeiro de tudo, vamos trás para frente, né? A questão do quem é o rei é o Eterno. Sim. O pajem é Moisés, né? E a noiva é Israel e as servas eram o povo das nações, ok? São as pessoas das nações. Então, o que nós entendemos aqui? O contrato também nós podemos entender, né? São as tábuas, né? Que quebrou as tábuas, foi ele que quebrou as tábuas. Então, ele que teve que esculpir. Foi justamente o que aconteceu na sequência do pecado do bezerro de ouro. Exatamente. Né? Então, ele teve que fazer novas tábuas e Deus escreveu com as próprias mãos, né? Naquelas tábuas. Então, por isso que o rei escreveu com a própria letra. Mas ainda assim, você pode estar perguntando, mas e aonde que a água entra nisso? Você falou tanto e não falou da água. Então, a questão é que, antigamente, se eu não me engano, está na Parashá Bo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que está na Parashá Bo, que fala sobre aquele pecado do adultério, quando o marido desconfia que a esposa está em adultério, ou que ele está com muitos ciúmes dela, enfim. Então, ele vai levar ela até o sacerdote, eles vão fazer um teste. E qual era o teste? Era pegar justamente a água com uma água Kodesh, né, que era a água santa, que era justamente da bacia de bronze. Sim. E misturar com o pó do chão do templo para elas beberem seu ventre inchar. Exatamente. Ela seria culpada e morreria daquele... Se eu não me engano, ela não poderia ter filhos, exatamente, ou alguma coisa assim. Exatamente. Então, foi a mesma coisa. Exatamente o mesmo teste. Esse foi o teste que Moisés fez com as pessoas. Ele fez com que os israelitas, porque a eles, sim, eles tinham esse mandamento, essa ordenança, eles entendiam o que isso significava,
Então, ele fez com Eles que... já tinham passado pelo Já. faremos e ouviremos, né? Então, assim, eles já sabiam. Então, o que acontece? Eles beberam dessa água e se alguém ali estava dentro do pecado do bezerro de ouro, essa pessoa teria realmente seu estômago ia inflar, sua barriga ia inchar, eles iriam morrer, né? Então, algumas pessoas morreram. Agora, se ele não estava culpado, se ele era inocente, ok? Então, se ele era inocente daquele pecado, nada ia acontecer, a água não faria mal a ele. É o mesmo caso do teste, né, da água, que eles chamam de água, da água de Sotá, né, do caso. Então, enfim, eu achei isso muito interessante, porque realmente explica por que Moisés fez eles beberem, não faz o menor sentido. O que aconteceu? Porque era... entendo de matar, né? Matou e tal, a gente até consegue perceber, cometerem em pecado de morte, então vamos matá-los. Mas o que tem a ver a água, né? Então tá explicado a questão do teste. Poderia ser uma analogia, não sei se alguém fala sobre isso ou não, mas é justamente por estarmos no Shabat Pará, quando a gente fala da vaca vermelha, justamente o que se fazia com a vaca vermelha, né? A vaca vermelha, você sacrificava a novilha vermelha, a vaca vermelha, queimava a vaca vermelha e com as cinzas da vaca vermelha fazia a água que era para aspergir, para limpar os itens do santuário, né? Seria mais ou menos uma analogia também sobre ou essa água ela vai te matar por causa da sua culpa, pelos ciúmes, ou ela vai te purificar, né? Poderia ser mais ou menos uma ideia, não é que seja isso, mas poderíamos entender como uma ideia. Nós temos um Shabat com muitas águas, né? Com muitas águas para beber, muitas águas para comprovar. O que eu posso, assim, falar assim, para vocês é o seguinte, assim como essa água nos testa, né? O Eterno está nos testando o tempo todo. Sim. Mesmo que ninguém esteja vendo o que você está fazendo, se você está em pecado ou não, o Eterno sabe. Então não precisa ninguém testemunhar, não precisa ninguém te advertir a respeito disso. Ele mesmo vai trazer a prova para a sua vida. Ele vai arrumar um jeito e vai testar se você está sendo sincero ou não. E aí, espero que todos vocês passem nessa prova, passem nesse teste e sejam purificados, porque terrível coisa é cair nas mãos do Eterno, não é verdade? E essa paraxá, para a gente encerrar, né? Só para vocês verem as quantidades de coisas que essa paraxá tem, eu acho que a gente poderia também ficar falando só sobre o bezerro de ouro, porque a Ben Shapiro, ele passa praticamente o livro todo, As Boas Novas, segundo a Covid-19, falando sobre o criar esse bezerro de ouro, o que significa. Fala também um epílogo, um final especial sobre a novilha vermelha, que a gente poderia também falar, que ele fala justamente fazendo essas analogias entre o bezerro de ouro, a novilha vermelha, a purificação. E para vocês verem que a gente está perdendo não, né? Que a gente tem nessa paraxá ainda para estudar, e por isso que a gente tem que ler, reler, estudar, reestudar, e por isso que nós estamos aqui, por isso que nós temos aí este Vatshuva, por isso que nós temos todos aqui disponíveis para responder a pergunta de vocês, que é justamente esse o propósito, é ensinar, né? Vocês, para terem mais e mais congregações, mais e mais pastores, líderes, que possam sair desse sistema do cristianismo, ou sair desse sistema do cristianismo. É tirar da clipá, é isso que ele está dizendo, é você tirar Yeshua dessa clipá, parar de adorar o Messias errado, porque isso também é um pecado. É você estar adorando alguém que não é o Eterno, mas tem o nome do Eterno, vamos dizer assim. Sim, é a mesma coisa, né? O mais importante é o ensino, é a forma de ensinar, é a própria forma do que está sendo ensinado por aí hoje, né? Muitas vezes nós não se para ensinar com a base sendo a Torá, né? A base deixou de ser a Torá, ou como a Luana faz uma analogia muito bem, é como se a gente contasse um filme começando na metade do filme. Você vai entender o que o filme fala, mas você não vai entender muitas vezes um contexto, você vai perder os detalhes principais porque é o início do filme. Mas para vocês verem quantas coisas a gente tem, fala justamente quando Moisés quebrou as primeiras tábuas, quando ele acendeu novamente.
Nessa que ele acendeu novamente, quando ele temos viu a Shekhinah, exatamente, eterna. temos a Nossa, fenda que da coisas. rocha, Não dá tem pra as falar aqui segundas agora. tábuas, se fala também das festas, Uhum. fala de várias, das 613 ordenanças, Acho fala muito de lindo. várias ordenanças e poderíamos ficar aqui até amanhã. Mas, como o nosso tempo é curto, E já nos estendemos bastante. nós temos aqui a agradecer. Obrigado, Luana, novamente. Obrigada. Vemos vocês na próxima transmissão. Até lá e Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.